Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. E esta semana vamos falar da China, até porque na China está reunido o Congresso do Partido Comunista Chinês. É uma reunião de 2.300 delegados, que enchem uma sala gigantesca na Praça de Tiananmen, portanto, no Palácio do Povo. Um congresso destinado a consagrar de novo o presidente Xi Jinping, e que o presidente Xi Jinping, que abriu o congresso com um discurso típico de 3 horas, portanto, aqueles discursos que habitualmente... que o Castro. O Castro falava 4 anos. Falava 4, 5, 6, se fosse preciso. Mas estamos perante um país que mudou muito nos últimos anos e que com Xi Jinping também mudou bastante. De tal forma mudou que não só ganhou ambições internacionais, ambições de voltar a ser, finalmente, não apenas uma potência económica, mas também uma potência política e militar, como, por outro lado, a própria organização interna do país, o papel do Partido Comunista foi revisto, de alguma forma, sob a sua liderança. Esta semana, a revista, enfim, a Bíblia, de boa parte da inteligência mundial, que é a The Economist, colocava na capa que se tratava do homem mais poderoso do mundo. É verdade, podemos dizer isso, Jaime Gama? De certa forma, sim, porque é poderoso num país que é imenso, num país que tem crescido, e é poderoso num país que tem um sistema político verticalizado. E num país que tem construído uma ambição geopolítica mundial ao longo dos tempos. Porque a primeira fase é uma fase de criação de um Estado, a que se chama República Popular da China. Que ainda é como Mao Tse-tung. Outra fase é uma fase de convulsões internas profundíssimas, a que põe em termo Deng Xiaoping abrindo a economia, as perspectivas de mercado e de competição e reduzindo a esfera de influência do sector público e do Estado. E agora, com Xi Jinping, tem havido uma correção que não é assumida como tal, mas é uma correção simultaneamente a algumas consequências do reformismo de Deng Xiaoping e a alguma paralisia das duas últimas lideranças. O Partido Comunista da China confrontava-se com problemas graves em relação à liderança da sociedade, em relação à gestão da economia, de certas implicações sociais das opções económicas, e Xi Jinping é alguém que vem dessa linha profunda do Partido Comunista da China, o pai, a família, ele próprio, embora, digamos, vítimas da Revolução Cultural. O pai, que era um quadro superior, foi vice-primeiro-ministro, vice-presidente da Assembleia, esteve preso. Ele próprio também foi deslocado para muito longe. Aliás, a caverna onde sobreviveu hoje é objeto de visitas turísticas na China, e depois foi preso porque fugiu desse sítio e foi apanhado. É alguém que, portanto, tem essa origem, aposta numa China forte à escala mundial, numa situação internacional em que, com o isolacionismo dos Estados Unidos e o seu regresso ao protecionismo, a China quase que está atribuída e investida num papel de líder do comércio internacional, líder das alterações climáticas mundiais, e, ao mesmo tempo, é alguém que, querendo preservar o que é o adquirido do progresso económico, quer manter o controle político para o Partido Comunista. Manter o controle político é complexo. Ou até reforçá-lo. Reforçá-lo. Mas a grande questão é mantê-lo, porque o grande quadro de alternativa é sempre visto pelos líderes chineses como a desintegração da União Soviética, o que se passou na União Soviética, e, portanto, eles
têm procurado criar um caminho próprio que naturalmente passa pela centralização política, pelo cerceamento dos mídias, pelo cerceamento, sobretudo, do digital, que é algo que preocupa muito as autoridades chinesas, a internet, a disseminação de informação fora de um controle central. Portanto, em que medida esta aposta de Xi Jinping vai ser uma aposta gloriosa, para usar um adjetivo chinês, ou não, isso se verá. Porque há muitos problemas que, entretanto, apareceram. A China já não cresce como crescia, a China tem problemas ambientais, há uma classe média que, entretanto, surgiu e que também tem as suas reivindicações próprias e não pode ser governada no estilo precedente do Partido Comunista de outrora. E, por outro lado, há ambições internacionais fortes. Xi Jinping teve sucesso em duas coisas que lhe dão imensa legitimidade. A primeira é de que apostou a fundo na reforma da estrutura militar, e as Forças Armadas da China hoje são Forças Armadas muito diferentes do que eram há poucos anos atrás. Então, e com capacidade de projeção posterior? Que nunca tiveram. Nunca tiveram, exato. A inauguração da primeira base militar em Djibouti, o porta-aviões Liaoning, capacidade aérea, as paradas constantes onde o equipamento militar é exibido e Xi Jinping passa como Comandante Supremo, revista às tropas. E é tratado como Comandante Supremo na imprensa, que é uma coisa que não era habitual. Os próprios filmes de propaganda das academias militares para recrutamento de cadetes são filmes de visão gloriosa da China e da carreira militar. No discurso ao Congresso, na parte militar, há uma teorização muito interessante, que é as Forças Armadas não podem esquecer que têm que ter prontidão operacional e capacidade de combate, porque a missão do soldado é combater para vencer. E isso é claramente assumido como uma diretriz do Estado. Depois, a outra zona, a zona do combate à corrupção, como algo que corroía profundamente o Partido Comunista Chinês na sua capacidade de liderança, na sua capacidade de influenciar a economia e de estar aí presente. Portanto, grande reforço da Comissão Central de Inspeção da Disciplina, como é chamada, afastamento de alguns rivais e concorrentes. De 1,4 milhões de militantes e dirigentes, o que não é uma coisa pequena. E agora, atenção, neste Congresso, este Congresso não vai optar ainda por, digamos, fine-tuning em matéria de políticas económicas, mas este Congresso é essencial porque é o Congresso que substitui as lideranças e há imensos congressistas para mudar nos órgãos centrais do partido, o Comitê Central, o Grupo Político e a famosa Comissão Permanente. Portanto, Xi Jinping tem aí a oportunidade de concluir no topo algo que tem vindo a fazer metodicamente nos governadores de província e no partido quanto à sua estrutura provincial. Portanto, ele tem uma grande centralização de poder nas suas mãos. Ele tem uma legitimidade histórica do Partido Comunista nos seus ups and downs. Tem uma mulher também que é uma cantora popularíssima na China, o que o ajuda numa sociedade mediática, e é obsessionado com, simultaneamente, a modernização digital, mas o controle do digital e da net dentro da China, para favorecer uma orientação política que não faça descarrilar a China de um controle hegemónico e único do Partido Comunista da China. Portanto, a questão não é a questão de abrir ao pluralismo com outros concorrentes. A questão é a de manter o controle político do PCC, mas também permitindo à sociedade uma escolha de uma elite mais qualificada. É um modelo quase imperial, é o Partido Comunista imperador. Daí a importância das escolas de quadros ou das universidades. A tradição dos mandarins. Sim, portanto, sim. E do mandarinato. Sim. No fundo, o Partido Comunista vai escolher.
eu lembro de algumas discussões interessantes, porque eles têm experimentado modelos em várias províncias e regiões. Eles são profundamente descrentes em relação à chamada escolha democrática pelo voto. Mas acham que deve haver a escolha de uma elite. Como proceder à escolha da elite? Então, é ter o Partido Comunista no papel da escola imperial, da escola confuciana imperial. Sciences Po, ENA, portanto, numa visão, um pouco, se quiser, de monarquia absoluta ainda. Portanto, o Partido Comunista cooptar para os postos os melhores selecionados pelas universidades, mas não permitir a competição política na liderança política, mas estimular uma renovação técnica e científica que permita pôr gente mais capaz, desde que não seja hostil aos objetivos do partido, desde que seja, digamos, despolitizada em relação à disputa do poder global, mas seja competitiva em relação à gestão e à administração prática da sociedade e da economia. É um desafio interessante, mas um desafio que tem sempre muitas limitações à partida, como podemos saber. Já Nogueira Pinto, é uma das coisas, portanto, para alguns intérpretes, a China teve uma liderança marcante, que foi a de Mao Tse-tung, depois é uma era marcada por Deng Xiaoping e os seus sucessores, depois alguns deles algo cinzentos, e agora tem Xi Jinping, que faz, apesar de tudo, alguma mudança, alguma inversão de rumo. Em alguns aspectos, essa inversão parece contrariar o que vinha antes. Antes havia alguma abertura, por exemplo, a discutir-se se a China podia ou não evoluir para um regime autoritário, claro, não democrático, mas parecido com aquilo que foi Hong Kong a seguir à descolonização, portanto, com um partido absolutamente dominante e também uma meritocracia. Singapura, estou a enganar-me. Singapura, o modelo de Singapura. E essa discussão desapareceu. Inclusivamente, o órgão teórico, digamos assim, do Partido Comunista diz que não há 99,9% de lealdade ao partido, há 100%. Tudo que é menos de 100% não existe. Ao mesmo tempo que fazem essa escolha de meritocrática nas competências técnicas. Isto dá uma forma, parece contrariar aquilo que eram as previsões de muitos analistas, de quando na China começasse a surgir uma classe média já com alguma dimensão, as pressões para mudar o regime, não tendo obrigatoriamente que tomar a forma de Tiananmen e da Revolução Estudantil, acabariam por surgir. Não está a ocorrer. Não, vamos ver. Até ao momento, eu acho que, como todas estas experiências são novas, quer dizer, acho que há no regime chinês também eu acho que os fatores, digamos, genealógicos, portanto, históricos, são sempre muito importantes nestas coisas. Quer dizer, a China moderna foi muito traumatizada pela questão das humilhações que sofreu, por guerra do ópio, guerra dos boxers, as intervenções estrangeiras permanentes, a invasão japonesa. E, portanto, o próprio comunismo chinês acabou por ter sempre uma componente nacionalista fortíssima, sempre muito forte, e que até se vê modernamente em alguns aspectos muito interessantes, quer dizer, com uma das consequências desta nova política que o Jaime ali há pouco se referia, de reforço do poder militar, de uma certa geoestratégia, pelo menos por enquanto, nos mares da China e ali, portanto, confrontando um bocadinho os vizinhos. Apareceu, portanto, o Japão como outra vez, digamos, um potencial inimigo. Um dos fenómenos muito interessantes que se deu é que, por exemplo, a figura de Chiang Kai-shek, que era uma espécie de demónio ao serviço dos americanos, e encarnava um bocado toda aquela coisa do Kuomintang, foi uma figura que foi agora relativamente e discretamente reabilitada, porque era um patriota e um nacionalista e combateu os japoneses.
E durante muito tempo foi um aliado, não é? Exatamente, durante muito tempo, aliás, foi um aliado. Portanto, é um fato, são fatores muito interessantes. Depois, há aqui, de facto, esta velha equação, que, enfim, é uma equação que nós observamos muito nas sociedades ocidentais, que é a ideia de que um certo desenvolvimento cultural e económico, de certo modo, obriga ou acaba por levar, de uma forma ou de outra, de uma forma de ruptura, de uma forma de reforma, acaba por levar exatamente também a uma certa democratização ou, pelo menos, liberalização da esfera política. Eu acho que há um antecedente na China muito interessante, que é toda aquele enfim, desenvolvimento, até técnico ou científico, da China. Numa dada altura, a classe política dirigente chinesa parou porque percebeu que punha exatamente em causa o seu poder e o seu domínio político. Isso aconteceu basicamente com Tiananmen. Exatamente. Ou melhor, não, com coincidência entre Tiananmen aconteceu há séculos, mas aconteceu há séculos, não é? Aconteceu noutras alturas e ele está sempre a falar Aconteceu disso. há séculos. Ele, inclusive, faz discursos em que fala de imperadores que caíram. Portanto, das razões porque eles caíram. E eu acho que toda esta direção chinesa também é toda muito marcada na história pela fraqueza de todos aqueles últimos imperadores que são sempre apresentados como figuras corruptas, que deixaram, no fundo, a desordem instalar-se no país. E, além disso, eu acho que ainda há aqui um ponto mais importante, quer dizer, que é a memória, e, aliás, estava-se aqui a referir, e quase toda esta equipe dirigente passou por isso, ou eles ou os pais deles, a memória dos horrores da Revolução Cultural, do grande salto em frente, etc., que foi uma espécie de desordem consentida e até provocada pelo próprio Mao Tse-tung, de uma forma completamente maquiavélica, não é? Eu aliás, costumo comparar o horror da União Soviética, mas teve sempre um centralismo policial, quer dizer, na União Soviética, enfim, o Stalin decidia, a polícia política prendia, mas tudo aquilo se passava sem confusão nas ruas, não é? Passava-se nas caves da Lubyanka e passava-se nos gulags e nesses sítios todos. Sim, havia cotas para cumprir, havia cotas para cumprir. Mas na China também era preciso pagar 10%, havia cotas para preencher também, só que eram numa espécie de desordem para dar uma ideia de uma certa democraticidade e de intervenção popular, que aliás vários idiotas inteligentes das nossas sociedades, nomeadamente franceses e o próprio Sartre nos seus últimos dias achavam aquilo extraordinário e admirável, porque achavam que aquilo era uma coisa popular, não é? Que não tinha nada de popular, era completamente manipulado pelo Mao Tse-tung. Portanto, eu acho que perante todos estes horrores há uma certa consciência, primeiro da classe dirigente pelos seus próprios interesses, mas até talvez essa nova burguesia ou essa nova classe média esteja mais a compatibilizar a ideia de um regime autoritário, e, portanto, sem abertura, sem grandes aberturas, sem grandes nem pequenas, sem aberturas políticas de dissidência, não é? De confronto ou de competição política, e que seja uma espécie de um casamento entre, digamos, uma direção política que é de facto ideológica e que tem regras de jogo. Embora, vamos cá, entre nós, é uma ideologia muito curiosa, porque é uma espécie de capitalismo de direção central, é uma coisa... Mas isso estamos fartos hoje desse tipo de ambiguidades, não é? Mas é uma... E, portanto, quem se ocupa da política são, de facto, os tais top do sistema, e é o tal famoso Comitê Permanente dos 7 do Partido Comunista. Esses é que dizem como é que é a política. E depois o resto da sociedade é cooptada, não é? Por uma linha bastante tecnocrática, onde se pede, como, aliás, tradicionalmente os regimes... Embora tenham surgido agora aspectos de fervor ideológico, não é? Pelo menos, enfim, nos órgãos, como o Zé Manuel estava a citar, nos órgãos, digamos, mais políticos, tenham surgido outra vez um certo fervor ideológico. Não sabemos muito bem que ideologia, mas tem aparecido muito outra vez essa questão de um certo fervor ideológico e de uma linha certa. E, portanto, acima de tudo, não se pede talvez como no tempo de Mao Tse-tung, na própria União Soviética se pediam manifestações abertas de entusiasmo pelo regime, mas pede-se pelo menos uma obediência e disciplina e cumprimento das suas funções com alguma discrição. E depois também estamos a ver uma coisa que também é muito interessante. Tanto este regime, este modelo ideológico não é
enfim, tem características específicas que a gente não vê com toda esta projeção hoje da economia chinesa, das empresas chinesas, tudo isso. Não vemos a menor tentativa da China de criar partidos que sejam parecidos nos países onde está a atuar, com grande presença económica e social. Não procura exportar o seu modelo. Não procura exportar o seu modelo para lado nenhum. Que, aliás, até talvez percebeu no tempo do maoísmo que isso era altamente desastroso, não é? Já me lembro. Enfim, alguns analistas têm sublinhado o facto de aparentemente haver uma inversão relativamente a uma orientação que vinha de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping tinha feito vários discursos a dizer que uma coisa é o partido, outra coisa é o Estado. Portanto, é necessário separar o governo do Estado, ou o governo do partido. E agora Xi Jinping parece estar novamente a tornar as coisas muito coincidentes. O primeiro-ministro praticamente não tem funções, ou melhor, apagou-se, e há uma grande presença do partido em toda a linha de decisão. Isso, em parte, é justificado pela necessidade de reviver um partido que estava burocratizado, não é? Portanto, e que estava tornado uma espécie de agência de emprego, não tinha já as características anteriores, mas, por outro lado, é algo que faz com que Xi Jinping, em muitos aspectos, até nas funções que ocupa e na forma como é tratado no país, quer dizer, isso que falou há pouco de haver excursões à caverna onde estava, a forma como é reverenciado como Supremo Comandante, os hinos, uma série de outros aspectos, o que se ensina nas escolas, parece um regresso a uma presença do Partido Comunista Chinês diferente daquela que parecia estar nas preocupações de Deng Xiaoping. Se bem que Deng Xiaoping, quer dizer, costuma-se dizer, quando é preciso virar uma vara para um lado, é preciso fazer um bocado mais de força, e, portanto, ele vinha de um tempo vinha do tempo de Mao Tse-tung, em que, de facto, o partido impunha a sua vontade de uma forma brutal. Os chineses andavam fardados. Todos fardados. Agora, talvez se tenha ido muito para o outro lado, do ponto de vista, claro, do ponto de vista da direção chinesa. Há, de facto, esta ruptura. Isto não coloca alguns riscos. Uma das especulações é se Xi Jinping vai cumprir ou não aquilo que tem sido a tradição nas últimas décadas, que é cada dirigente dura uma década, não é? Portanto, há lá dois mandatos de 5 anos e depois sai. E, habitualmente, neste Congresso, que está a decorrer nesta altura ainda, fica já uma indicação de quem poderá ser o sucessor. Isso se irá cumprir-se ou, como acontece às vezes com figuras tão dominantes como é o caso de Xi Jinping, poderá haver uma eternização no Bom, isso é uma das interrogações grandes sobre este Congresso, é saber se a Comissão Permanente vai manter-se com 7 elementos ou com menos. Se tiver menos, o princípio da direção coletiva... Pode ir até 9, não é? Teoricamente. Mas pode reduzir. Depois. Bom, e vão mudar 5. Por causa das idades. Depois, há o problema de saber se o Primeiro-Ministro permanece ou não. O Primeiro-Ministro e o Governo, nesta liderança Xi Jinping, têm sido um pouco secundarizados, porque a liderança, a partir do Presidente, tem sido uma liderança mais política, no sentido genérico. Depois, muito interessante é saber se vai haver indigitação de sucessor ou não. O governador de Chongqing é alguém que está na calha, mas não é certo que isso seja estabelecido no Congresso, veremos. Depois também se há substituto para o Banco Central e o que é que isso reflete em relação a uma opção quanto aos mercados ou quanto ao controle da economia. Até porque depois também quem vai... dívida, a China tem muito dinheiro, mas as empresas têm muitas dívidas. As empresas e os governos provinciais e os municípios crédito mal parado internos, que aliás facilmente podemos perceber num sistema de economia centralizada como acontece. Depois quem vai ser o novo ministro da Ciência e das tecnologias da informação e da indústria, portanto aí é também uma área-chave para se perceber o que se vai passar. Mas o que é interessante verificar é que Xi Jinping tem uma experiência, além de ser um membro da aristocracia do
Partido Comunista da China tem uma experiência como governador de províncias e tem uma experiência também como dirigente das escolas de quadros provinciais e da escola de quadros nacional. E a China, onde ele vem diretamente para a a liderança. China coloca, o Partido Comunista da China coloca esse problema de saber e reconhecer que não pode continuar a ser um partido igual ao partido do período da Revolução Chinesa e da Revolução Cultural Proletária e dos períodos que se lhe seguiram, mas tem que se modernizar um pouco na forma como organiza os seus próprios 90 milhões de membros, que é um número superior da população de muitos países. Então, Da maior parte. há também um fator interessante na sociedade chinesa e que tem sido pilotado gradativamente por esta liderança e até pelas anteriores, que é a recuperação das religiões tradicionais da China como um fator de estabilização social num período em que o Partido Comunista também já não pode ter o tipo de controle e de liderança ostensiva e militarizada que teve anteriormente. E aí, uma das religiões tradicionais, que não é uma religião metafísica, é uma moral prática, é uma ética de vida social e institucional, que é o confucionismo, assegura uma filosofia de base muito interessante para respeitar a autoridade, promover uma meritocracia mandarínica através de centros de estudos especializados, pugnar por uma certa moderação no uso da autoridade por parte não só do imperador, mas de todo o seu sistema de legados no vasto território de um império. Portanto, o confucionismo tem sido também expandido dentro de certas baias para preencher uma ética social e política que normaliza o funcionamento de uma elite. Depois o patriotismo, o regresso à tónica do patriotismo, na sequência quase o império, e a apontar para a ideia de que a China está a crescer na sua liderança internacional, que está numa nova era, a caminho de atingir o ponto central do palco mundial. Ou seja, o momento em que a economia da China vai ser superior à dos Estados Unidos. E por isso a China está a construir, num certo vazio deixado por esta administração americana, uma teia de relações internacionais. O projeto da Rota da Seda são dezenas de milhões de dólares para investir em 60 países da África, da Europa e da Ásia, com infraestruturas de transportes, de comunicações, portos, aeroportos. Portanto, criar uma espécie de infraestrutura de circulação comercial e de investimento na Europa e na Ásia. E isto tem em vista também o quê? Algo que gradualmente se tem passado, que é a integração da Rússia na esfera de influência da China. Sendo a China um país mais dinâmico, tecnicamente mais desenvolvido e quase militarmente mais capaz. E, portanto, a capacidade que a China tem de organizar este espaço. Depois, mantendo a liderança do discurso sobre o comércio internacional, quando os Estados Unidos estão isolacionistas e estão neoprotecionistas e até vão sair de uma aliança no Pacífico que foi construída com países, excluindo a China, e onde possivelmente a China entrará. A China visa também reconstituir os grandes organismos da regulação mundial, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, com lideranças chinesas. Com lideranças chinesas. A China estava ausente desses organismos, ou praticamente ausente. E isso significa que a China, com esta ambição geopolítica, também encontra no interior da China algum eco de suporte para o Partido Comunista da China, porque é o partido do patriotismo da nova China. Há anos atrás, quando eu, há 40 anos, visitei a China, no rescaldo da Revolução Cultural, chegava-se a um palácio, a um monumento, e os guias, que fazem parte sempre de um sistema cultural,
apresentavam aos visitantes os palácios, dizendo: vejam como foi acumulada esta riqueza escravizando o povo. Mais à frente comecei a ouvir guias jovens formados nas escolas de arqueologia e de história de Inglaterra e dos Estados Unidos a descrever muito bem os monumentos, com grande rigor científico. E numa das últimas deslocações que fiz à China, vi o novo Museu de História da China, que esteve fechado durante muito tempo. E praticamente o antigo museu foi posto em armazém. Foi inaugurado pelo Xi Jinping. E muito me impressionou ver nesse museu a recuperação da história pátria, da noção de nação chinesa. E mais me impressionou ainda ver como as crianças dos colégios, uniformizadas à moderna, não de farda da Revolução Cultural, viam e respeitavam a exposição e faziam perguntas e demonstravam ter um conhecimento profundíssimo da história do país, que já não estava filtrado por nenhuma carapaça ideológica. Portanto, uma elite preparada para uma grande ambição sobre o seu país e com um potencial vencedor. Eu acho que Xi Jinping tem procurado fazer convergir tudo isto. E se vir, há quem diga até que este acentuar de um comando mais firme lhe tem sido útil para ser ele o comandante mais firme do partido, mas conseguindo estabilizar a sua liderança, haverá algumas compensações na etapa seguinte, resolvida a questão do poder. E a sua passagem para um nível de liderança semelhante ao de Mao Tse-tung e Deng Xiaoping. Ele quer ser o terceiro grande líder da China e os outros são os líderes secundários. Mas mesmo assim, em termos formais, foram muito diferentes, não é? Porque o Deng Xiaoping era o líder na sombra. O que não tinha cargos, mas liderava. Ou seja, chegou a ter num momento apenas um cargo na China, o de presidente da Federação de Golfe. Mas isso foi-lhe suficiente. Era suficiente para ele ser a pessoa mais importante do país. Sabe que um dia ousei numa audiência perguntar-lhe como é que ele tinha sobrevivido à Revolução Cultural. Sim. E ele respondeu com grande simpatia anciã e chinesa: na minha vida tive 3 grandes quedas e 3 ressurreições. Frase enigmática, eu depois fui estudar, foram de facto 3 momentos em que ele esteve muito em risco. O filho foi atirado pela janela, partiu as pernas, ficou tetraplégico. Enfim, umas vidas duras, uma política mais dura do que em outras áreas do mundo. Mas depois procurei descodificar o que é que aquilo queria dizer com um alto governante da China, eu não vou referir o nome. E disse: como é que conseguiram reverter a Revolução Cultural? Ele explicou-me: é muito simples. Eles era o bando dos 4, a mulher do Mao. Sim. E o Mao mandaram a tropa fazer aquilo. A Revolução Cultural não é as massas, foi a tropa que comandava aquilo por trás. Nós demos um golpe de Estado, afastámos-los e depois mandamos o exército fazer o contrário do que tinha sido feito. E eles fizeram, porque é uma estrutura disciplinada e vertical. Isso é de facto muito interessante, até porque uma das questões que, quando se fala dos problemas que Xi Jinping tem e talvez das questões que ele não está a conseguir gerir melhor, fala-se inevitavelmente da Coreia do Norte. É o vizinho, é o país que a China devia controlar. Durante muito tempo a Coreia foi uma espécie de Estado satélite, até dos tempos imperiais, quando não foi mesmo parte do Império. É de facto o grande desafio, ou melhor, é um dos desafios, porque isto coloca algo que vai contra toda esta vontade de hegemonia. É que com a questão da Coreia do Norte há mais presença americana na região, há a possibilidade da Coreia do Sul de querer ter armas nucleares, para já não falar do Japão. Portanto, sim, mas sobretudo é no trade-off com os Estados Unidos e com as restrições comerciais que os Estados Unidos impuseram à China, uma resposta que é, não base num controle remoto, humilhante para os Estados Unidos. Porque o louco líder da Coreia do Norte, na verdade, o que faz é desafiar
a maior potência mundial sem que esta tenha capacidade efetiva de resposta. E isso demonstra um vazio de poder inegável. E, portanto, tal como está, o líder da Coreia do Norte presta um enorme serviço à China, que é o de demonstrar a inexistência militar Ou da opção militar. dos Estados Unidos. Não, mas também... Mais mas existe também- da opção militar mais Sim, do que de sim. existência militar. Mas também- De opção militar, mas Opção militar. as estruturas militares existem para resolver problemas Mas também militares. prova uma grande incapacidade, aparente pelo menos, da China Mas disciplinar será que minimamente. quer disciplinar por Pois, mas completo? também se não quer disciplinar também, quer dizer, está essa imagem de apaziguadora e civilizada e tudo isso também se esbate, quer dizer, porque... Sim, isso é o tem preço que a China É o preço paga. que a China tem, porque tem ali um cão raivoso, teoricamente ela devia ter enjaulado, não é? Ou pelo menos puxar pela Deixá-lo ladrar de vez em quando, mas não lhe... E ele, de repente, parece que está à solta e as pessoas estão... Quer dizer, as pessoas, sobretudo os japoneses e os sul-coreanos e toda aquela gente ali está e esperam com certeza, e devem, de facto, com certeza conversar com os chineses, dizendo, epá, mas vocês não têm controle sobre esta criatura. Portanto, eu acho que aí, aliás, todos nós, enfim, todos mais ou menos pensávamos que a China teria ou terá um plano B para se as coisas correrem mal, se livrarem do homem, não é? Exatamente que é. Não chego a Normalmente. esse ponto. Hã? Não sei se a relação Pois, mas se da não China têm, com a se não Coreia têm, do não Norte... são tão fortes como isto. Se não têm, não são... Quer dizer, se não têm Sabe que maneira... eu acho que esse é um argumento que é bem usado pelos americanos para tentar ter a China do seu lado. Mas eu Claro, não sei se é um claro. argumento que os chineses vão absorver algum dia a 100%. Pois, mas também aí correm um risco, porque o homem também... Mas como os todos- chineses, para todos os efeitos, é que a própria economia chinesa não necessita Sem apenas dúvida. dos parceiros Mas isso é o longínquos. argumento Precisa para dos convencer parceiros- os chineses. precisa dos parceiros próximos, não é? Nós devemos dar esse argumento aos chineses. Claro. Mas o chinês pensa pela cabeça dele. Claro. E faz uma avaliação de riscos e de Não, contrapartidas indiretas. E A normalmente... ilusão dos Estados Unidos no conflito com a Coreia do Norte é horrível. Pois, o conflito com a Coreia do Norte, se pensarmos bem, já passou por... Enfim, pelo menos é o terceiro presidente com uma crise, porque Clinton viveu, depois viveu Mas eu Obama, acho que este tem a tentação este- da resposta vocal. E a resposta vocal, sem ser acompanhada É um por atos exercício de materiais, paciência, exatamente. enfraquece quem É um a usa. exercício um Portanto, bocado é mais vale ser mais inútil. modesto na resposta vocal e tentar por outros meios do que fazer respostas exercício vocais mais ou menos de machismo. gloriosas, mas que depois só têm como efeito realçar Sim. os ensaios que o outro lado E aquela faz. coisa David Golias, que é sempre Golias perde sempre, não é? Golias é um desgraçado sempre nessa equação. David Golias, o Golias que não aniquila o David, parece sempre mal, não é? Sai mal do... A China vai conseguir, com o seu poder económico, de alguma forma, comprar a sua área de influência, quer dizer, isso profundidade estratégica, porque a China, uma das coisas curiosas é que, apesar de tudo aquilo que os chineses diziam nos seus museus, a memória da China e a memória do passado chinês sempre esteve presente, nomeadamente em Mao Tse-tung, que sempre se referiu aos erros e às virtudes dos imperadores e à noção de uma grande potência. O lugar central no mundo, que no fundo é como os chineses se viram durante milénios, não é séculos, é milénios, e se querem voltar a o ver... Império do Meio. O Império do Meio, não é? Império do Meio, não é? Portanto, até que ponto é que... Eles já resolveram alguns problemas que têm com cheques, nomeadamente aquela tensão no mar do sul da China Sim. com as Filipinas, quando perderam um processo nas Nações Unidas, compararam as Filipinas com dinheiro, não é, no fundo. Aqueles países à volta, todos eles têm uma grande dependência da China. Eles vão conseguir perseguir isso, ou as próprias necessidades internas vão, apesar disto tudo, o facto de o crescimento ser menor, as desigualdades estarem a aumentar, haver problemas graves, enfim, há um discurso, uma retórica sobre o aquecimento global, mas o grau de poluição nas cidades chinesas e de contaminação Não há, assim, grandes ainda está, quer dizer, nós sabemos que vivemos nas nossas cidades
do mundo desenvolvido períodos de grande contaminação, Londres, Nova Iorque, enfim, era uma área respirável. O que é que fizeram um grande custou para fazer... Fizeram um grande compromisso público com acabar com os automóveis a combustíveis fósseis. Sim, é um compromisso público. É um compromisso público. E não nos esqueçamos, eles são as principais vítimas da poluição não, nos grandes centros urbanos. E isso é uma preocupação governativa. Mundiais, por exemplo, no que respeita ao desenvolvimento e produção de células fotovoltaicas e tudo o que tem, e também na área do desenvolvimento das pilhas, que tornaram possível os automóveis elétricos. Há áreas em que eles estão, de facto, na vanguarda, não são apenas quem esteja a fazer cópias, não é? Há 10 ou 15 anos levantaram a questão ambiental na China, quase considerada um crime contra a segurança do Estado, e hoje essa problemática está assumida e está tematizada, e a posição na Conferência de Paris também foi importante. E eu acho que eles são dos mais interessados em prosseguir um caminho dessa natureza, porque com a desordenação industrial em que se deixaram envolver, eles acabam por ser as maiores vítimas dessa própria desregulação do sistema produtivo. Não é? Claro. Sim. Bem, entretanto, o tempo voou, chegamos ao final de mais este programa, reencontramos-nos dentro de uma semana.